internet é um lugar maravilhoso, né? Onde você pesquisa o que quiser, onde você encontra quem você quiser, todas as informações, mas como tudo que é maravilhoso tem dois lados. Você não pode ir acreditando em tudo que você vê na internet, né? Na minha área, por exemplo, na literatura, tem muita besteira, né? Tem versinhos, citações, com artes bonitas até e tal, assinado embaixo, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e por aí vai. Se você conhece o mínimo de literatura, você sabe que nenhum gênio da literatura, como esses que eu acabo de citar, escreveria um negócio tão mal escrito, né? Tá certo que tem citações que são verdadeiras também, mas tem muita coisa falsa, que eu não sei porque alguém escreve e assina como se fosse um desses gênios da literatura. Então fica esperto, né? É por isso que hoje no programa Só Saúde, que se chama Só Bobagem, eu trouxe dois especialistas para falar para você sobre as bobagens que existem na internet na área deles. Vamos lá conversar com eles? Dois especialistas, um em cardiologia e medicina do esporte, o outro em física, para falar sobre essas bobagens que circulam na internet na área deles. Dr. Nabil Goraieb, que é médico cardiologista do esporte, e o físico e perito Eduardo Zoc. Os dois têm muita coisa para contar para a gente sobre as bobagens que circulam na internet. Não é, doutor? Sem dúvida. E o pior é que são bobagens que acabam causando mais problemas do que passar sem ninguém se incomodar. Muita gente começa a dar palpite em assuntos que não sabe o que seja. Por exemplo, todo mundo é terapeuta, não sei o que é ser terapeuta, então tudo é terapeuta de alguma coisa. E leu em algum livro, sonhou, então acha que aquilo que ele está falando vai resolver o problema das pessoas, principalmente os problemas médicos. E é isso que a gente se preocupa, porque existem muitas coisas boas que não são remédios, são alimentos, por exemplo. Suco de beterraba é um alimento. Se você vai usar o suco de beterraba para tratar a sua hipertensão arterial, é capaz que você vai ter um índice glicêmico, isto é, até um diabetes, por conta da quantidade de beterraba que você precisa comer para ter algum efeito farmacológico. E ninguém trata a hipertensão tomando suco de beterraba. Para todas essas bobagens deixarem de ser ditas, ou os médicos terem uma força, nós fazemos o que se chama de diretrizes, que são feitas baseadas em evidências científicas por um grupo de médicos especializados naquela área. E a diretriz hoje ela é considerada como referência até nos julgamentos leigos, como do Código de Defesa do Consumidor, no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina. Então, quando a gente fala que foi baseado em diretriz, a pessoa realmente tem que aceitar que ali já foi feita toda a filtragem, a separação do que é bom do que é ruim e a verdade científica de cada fato que é comentado, que é dito, né? Então, eu fico muito chateado de ver os terapeutas que não têm formação nenhuma mudarem medicação, inventarem tratamentos, e essa polêmica da pílula contra o câncer também, que é outra confusão, que não se faz ciência, está se fazendo é política, na verdade. E na sua área, Eduardo? Bom, a minha área é uma área já, como eu disse, bastante bizarra, bastante clássico, o besterol que rola na área, porque a física em si, ela é uma ciência assim, essencialmente hermética, muito difícil de ser alcançada. Então, as pessoas usam e abusam do jargão científico e técnico para enganar as pessoas de maneira totalmente desonesta, ou seja, elas usam o palavreado, o jargão científico para enganar as pessoas e auferir lucros desonestos em cima das pessoas que não têm obrigação. Não vou dizer que elas são ignorantes, elas não têm obrigação de conhecer a física quântica. Afinal, o Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, um dos maiores físicos de todos os tempos, ele falou que não tinha ninguém no mundo que entendia mecânica quântica.
O próprio Einstein contestou a mecânica quântica. Então, hoje em dia, a gente vê essa palavra usada assim, de maneira comezinha, de maneira assintosa à física, e as pessoas compram, adquirem essas enganações, são esbulhadas. Hoje nós temos terapias quânticas, nós temos colchões quânticos, temos colchões que emitem infravermelhos longos, né? Sem falar das pessoas dos inventores geniais que inventam motores que andam com água, e sem falar também na polêmica sobre o terrível mal que as micro-ondas causam para os alimentos, e assim vai. Então, se a gente for falar desse assunto aqui, eu só gostaria de alertar todo mundo para fugir desse papo quântico, que isso é revoltante, isso é uma coisa assim inadmissível, se falar de coisas quânticas, porque a mecânica quântica é uma coisa que tem 3 no mundo que entendem a profundidade da mecânica quântica. Por ela ser de um aspecto extremamente transcendental, quase incompreensível, então as pessoas abusam desse linguajar, né, procurando vender coisas que não têm o menor sentido. Como eu disse, colchão quântico. Eu poderia falar 4 horas, 5 horas, bater um papo aqui com vocês, ainda mais embasado no conhecimento de medicina do Dr. Nabil, com quem eu tenho a honra de estar aqui, mas a gente não teria tempo para isso. Então, eu gostaria que, se vocês quisessem perguntar alguma coisa, ou se eu quisesse trocar alguma ideia, seria um prazer. Acho que eu vou aproveitar o celular. Então, Essa guerra do celular. Às vezes eu fico com medo de guardar o celular no bolso, mas vai que... Sim. Veja, doutor Nabil, a gente, claro, qualquer estudo científico, ele depende, além de profundos resultados estatísticos, que nós não podemos pegar um espaço amostral pequeno. Então, para que nós tenhamos resultados cientificamente consistentes, nós dependemos de um grande espaço amostral ao longo de um grande tempo, de um espaço muito longo de tempo. Então, para falar rapidamente, a energia que oriunda de um celular, ela é energia eletromagnética, igual a que o Sol emite. Então, se nós supusermos que todas as energias eletromagnéticas são maléficas, danosas, então nós estamos mortos, já estaríamos todos mortos, né? Então, quer dizer, eu não teria ousadia de dizer que a irradiação de dispositivos celulares é absolutamente inócua. Eu não tenho o direito de falar isso. Agora, não existe nenhum estudo que tenha comprovado a mais longínqua relação estatística entre irradiação de celular e qualquer efeito fisiológico. Ali a população tem medo de usar celular. Se você porque perguntar para 10 pessoas, sim, 9 vão dizer, eu uso, mas sei lá. Sim, sei lá. Sim. Eu respeito a opinião dessas pessoas porque elas são leigas. Né? Se um médico me disser também que eu não devo comer de beterraba, eu sou leigo. Então, eu até posso considerar a hipótese de não comer. Então, eu vou considerar uma pessoa de nível, um advogado, um médico. Não digo nem tanto um médico, que é mais da área, mas um advogado, uma pessoa de nível. Onde o pessoal científico fala que o celular faz mal, ele não tem condições de analisar, à luz dos seus próprios conhecimentos, se isso é uma verdade ou uma falsidade. Então, cumpre a nós, o pessoal de exatas, para dizer assim, olha, para com isso, porque não existe nenhum estudo conclusivo nessa área. Agora me fala uma coisa, e nós que moramos aqui embaixo das antenas, tantas vezes me disseram o quê? Você passa 24 horas por dia na Avenida Paulista, embaixo daquele monte de antenas, isso faz mal para a saúde. Sim. Eu gostaria que me dissessem se existe algum estudo conclusivo nessa área. Veja, uma antena de celular é uma antena de muito baixa potência em watts. Né? Não é uma antena de uma emissão, vamos dizer, poderosa. Então, não tem por que fazer mal. É apenas uma... E depois, se a gente fosse pegar a equação de Planck, desculpa falar nesses termos mais técnicos, mas a equação famosa de Planck E igual a HNI, ela relaciona a energia de uma determinada onda magnética com a sua frequência. Tá? Então, assim, as frequências das ondas de televisão, tudo são muito longas, são altas, são baixas frequências, baixas entre aspas em relação a outras. Então, isso ainda faria menos mal ainda. O que realmente faz mal, de maneira incontestável, são as chamadas radiações ionizantes. O senhor, como médico, conhece bem.
Raio-X. Raio-X é uma radiação de alta frequência, muito energética. Hoje se usa muito em medicina radiação para tudo quanto é lado. Exatamente, eu mesmo tenho medo disso. E tem muito médico que nem sabe o perigo que o paciente dele passa. Exatamente. Fica pedindo exames de radiologia. Exatamente. Frequentemente, e até a radiologia do dentista. Perfeitamente, eu tomei 1 milhão de radiografias de dente. Porque como ela é cumulativa. Exatamente. Então, na verdade, hoje a política nossa em relação a exames são maravilhosos. Então, eu fico escolhendo o exame que tem radiação, eu procuro fazer o mínimo possível, cada, sei lá. Parabéns, doutor, essa é a conduta perfeita. E é uma das coisas, quando eu peço um exame, eu penso exatamente na radiação que eu vou deixar para o paciente. Perfeitamente, corretíssimo. Então, hoje tem tomografias, tem várias radiologias que usam essa radiação. Ionizante. E é um problema, porque... Com certeza. Então eu estou usando assim agora a técnica. Eu faço um exame com radiologia e junto dele um de ultrassom. Sim. Aí eu posso continuar usando o ultrassom quantas vezes eu quiser, que não tem risco nenhum, e repito o de radiação cada 5 anos ou cada 3 anos, desde que o de ultrassom não se modificou. Então uso ele como base para poder acompanhar o paciente. O senhor deveria usar isso como recomendar esse procedimento para todos os médicos. Agora o médico recém-formado, ele aprende a pedir exame. Então a coisa funciona assim, como a consulta é muito mal remunerada, na base de 40, 50 reais. Exatamente. Ele precisa atender volume para poder ter um salário que pague as contas dele. Então ele fica sem tirar a história clínica, sem pensar muito, ele pede exames. Exatamente, é o que eu tenho notado comigo mesmo. E agora nós nós temos informações oficiais de cardiologistas americanos. Eu sou presidente do Departamento de Exercício da Sociedade de Cardiologia, que exame de exercício, o teste ergométrico, passou a ser mais valorizado nos últimos 10 meses, 1 ano, exatamente para diminuir a quantidade de exames radiológicos pedidos. Se o exame ergométrico, aquele feito na esteira, for bem feito com o médico, você não precisa pedir o exame de radiologia, tipo cintilografia, tomografia das coronárias, de uma maneira tão frequente. Doutor Nabil e Eduardo, vamos continuar a conversar com você, mas depois daquele intervalinho. E as minhas dicas de livro para você hoje, como sempre, né? Olha só. Sonhos em Fuga, do Edu Lima, José Eduardo Lima, que é um autor super bacana, nacional, tá aqui. Ele foi premiado, ganhou um prêmio em 1978, entregue pela Lígia Fagundes Telles para ele. Ele é muito bom mesmo. Então aqui são contos, crônicas, né? Tá aqui para você, da editora Livros, do Zé Eduardo Lima, esse livro super bacana, Sonhos em Fuga, que acabou de sair do forno. Já da editora Selman, Frank Sinatra, O Homem, o Mito, a Voz, do Pete Hamill. Tá aqui também, lindo esse livro, olha, com fotos bacanésimas para você. Toda a história do Frank Sinatra, que é a voz, né? Você sabe. E da editora Cultrix, o Alfredo Bossi, o Conto Brasileiro Contemporâneo. Só que não é aquela coisa da internet, né? Citação falsa, claro que não. O Alfredo Bossi, da USP, é um sujeito seríssimo, né? Então tem aqui contos do Moreira Campos, do João Guimarães Rosa, da Clarice Lispector, tudo analisado e comentado aqui para você. Muito legal, né? E a editora é a Cultrix. E eu, para encerrar aqui a nossa conversa, eu queria saber como é que a gente se protege dessas inverdades que estão na internet. Tem alguma maneira? Doutor Nabil, como é que a gente pode checar uma informação médica quando a gente acha que ela está furada? A última informação médica que causou um dano danado é o problema do colesterol e do tratamento dele com estatina. Existe um médico na internet muito famoso que já foi um grande médico, hoje ele trabalha de uma outra forma.
enfim, ele diz que tratar o colesterol é absurdo, que faz mal, que deve deixar o colesterol. Ele é o único no mundo que fala isso. Então as pessoas estão acreditando nele porque ele é um grande apresentador e um grande carismático. Então as pessoas acham que ele está falando coisa justa. Então todo dia alguém me liga, olha, eu vi o fulano de tal falando, não tome remédio para baixar o colesterol, que é perigoso, que causa isso, causa aquilo. É mentira. Se pergunte para o seu médico de confiança, converse com quantos médicos você quiser que sejam atualizados, você vai ver que a verdade é uma só, não tem duas verdades. As próprias diretrizes da cardiologia no mundo inteiro caminham nesse lado. Agora, para saber quem está mentindo ou quem não está, não tem jeito, é você não acreditar em princípio esses médicos desconhecidos que aparecem na internet, ou então, quando for alguém conhecido que fala coisa muito diferente do habitual, fale com o seu médico pessoal, seu médico de confiança, porque é muito estranho que uma pessoa comece a falar sozinha contra o resto do mundo. Essa é uma boa dica, né? Pra gente perceber, aparece um dono da verdade aí, dá para desconfiar, né? E você, Eduardo, o que você diria para o internauta se precaver um pouco dessa... De maneira sucinta... Bom, começa que não pode acreditar no quântico, né? Isso daí já está claro. De maneira sucinta, fujam do jargão científico que você não conhece. Se o cara falar, né, em colchão quântico ou em isomeria quântica, outro falou de energia quântica, da não sei que alimento, fujam dessa, isso é conversa mole, isso é charlatanismo. Tá? Confiem no que diz a ciência, as instituições e os médicos estabelecidos e os médicos que estão, vamos dizer, que são considerados médicos de verdade, não charlatães. No caso da medicina, as sociedades de cardiologia, de endocrinologia, elas estão disponíveis para tirar a dúvida. No caso da física, existe algum lugar que a gente possa... Eu diria que não, doutor, porque a física não é dirigida tanto assim ao público quanto a medicina. É uma coisa muito mais hermética. Perguntar para o próprio médico. Exatamente. Tem que confiar no médico. O médico é interface. Cura tudo, não existe. Mas, pelo amor de Deus, é revoltante. A gente que trabalha com ciência, a gente fica revoltado com um besterol assim, infinito que rola pela internet. Fiquem longe desse palavrório inútil. Teve uma época da água oxigenada, lembra? Da água oxigenada que curava também câncer de estômago. Tem a água, o copo d'água de manhã que cura câncer, cura Alzheimer. Não, eu já vi na própria internet assim, o limão que cura tudo. Pois é. O gengibre que não sei o quê. Eu também já vi. Quer dizer, tudo isso aí são alimentos saudáveis. Sim. Que na verdade são só saudáveis, não são remédio. Remédio é remédio. Alimento saudável é alimento saudável. Perfeitamente. A beterraba é saudável, o coco é saudável, o limão é saudável. Agora não tem nada de pensar que vai curar câncer com limão. Com água, um copo d'água de manhã, como eu já vi. Ela só serve mesmo, na verdade, esse copo de água, por uma coisa. Para os fins religiosos que dão poderes espirituais para a água. Aí é questão de cada um acreditar naquilo ou não. Aí nós estamos saindo fora da ciência, né, doutor Nabil? Aí se a gente sair da ciência, a gente acredita em qualquer coisa. Pois é. E aí é uma questão de fé, né? Exatamente. Só que fé não cura doenças, pelo menos cientificamente falando. Claro que um posicionamento espiritual bom, eu acredito que tem alguma influência, mas não podemos considerar isso um remédio científico. Na verdade, o que a gente fala, os milagres vão acontecer de uma maneira muito rara. E quem fez os milagres morreu na cruz, né? Então, para que vai ficar? É isso mesmo. É isso mesmo. Ok, quero agradecer muito a presença do Dr. Nabil Boraeb e do físico e perito Eduardo Zocchi, que vieram aqui hoje falar das só bobagens no programa Só Saúde. E para você, até nosso próximo programa. Every time we say goodbye, I die.